de cabeça que o Luiz Adriano perde, um jogador de futebol não pode perder, profissional não pode perder. Ele tem que fazer aquele gol, porque não tinha ninguém junto com ele. E tinha todo o gol à disposição, ele conseguiu cabecear errado, a bola bateu no chão, pegou... Não, ela pega um travessão primeiro, né? Não me lembro. Pega um travessão. E ele, ali seria o momento do Palmeiras fazer 1-0 e, quem sabe, ter o controle do jogo. Gostei da postura do Palmeiras. O Vanderlei está apostando no Lucas Lima, isso é muito claro. É um jogador em quem ele está depositando a confiança dele para construir o time em torno do Lucas Lima. O Lucas Lima é um jogador que tem qualidade, gente. Isso a gente não pode negar. O que a gente reclama do Lucas Lima é a falta de intensidade. Coisa que a gente sempre viu no Kobe Bryant, por exemplo, a gente não vê no Lucas Lima. Claro que não dá para se comparar talentos. O Kobe era um gênio, era um deus do basquete. O Lucas Lima não é do futebol, mas é um jogador com muitos predicados. E que se tiver intensidade, foco, ele pode vir a ser um jogador importante para o Palmeiras. E o Vanderlei está querendo fazer do Lucas Lima esse jogador. Resta agora o jogador referendar, né, essa aposta do Vanderlei. Então isso ficou muito claro para mim. Concordo também com o Facincani, em alguns momentos o Felipe Melo um pouco perdido no jogo, é natural, ele tem que se adaptar à posição. A gente pouco vê, engraçado que o Felipe Melo no meio campo, a gente via um jogo do Palmeiras, você via o Felipe Melo o tempo inteiro, né? Agora ele lá atrás, você às vezes até se esquece que ele está na partida. Ele pouco aparece. Ele poderia ser um jogador mais de aproximação, de chegada, pela qualidade de passe que ele tem e pela visão de jogo que ele tem. Ele está muito contido, jogando como se fosse um zagueiro. Eu acho que não é por aí. Ele tem que ser um zagueiro também, claro. Vai ser a primeira função dele. Mas eu acho que ele poderia sair um pouquinho mais para o jogo e contribuir com a chegada do Palmeiras em cima do adversário. O Facincani, e hoje uma novidade no time do Luxemburgo, né? Do lado do São Paulo, o Fernando Diniz confirmou, né? Aquela equipe que a gente já vinha apostando ao longo da semana. Sem mudanças. O time da estreia que venceu bem o Água Santa. Agora, no time do Palmeiras, chamou atenção a ausência do Rafael Veiga. Hoje o menino, o Gabriel Veron, começando desde o início entre os titulares. E o que me chama atenção é que, bem, né, no jogo mais uma vez. Sim, ele tem muita personalidade. O Rafael Veiga vai brigar com o Lucas Lima por posição e o Gustavo Scarpa. São os dois jogadores que vão disputar essa posição no meio campo. Hoje, por exemplo, o São Paulo já fez uma marcação mais forte no Lucas Lima. Pouco se viu do Lucas Lima em campo. É um atleta que sucumbe facilmente à marcação, que sucumbe facilmente a esse tipo de jogada, né? É um atleta que falta personalidade para ele. Então, assim, o Lucas Lima, na minha opinião, ele precisa de gente ao lado para estimulá-lo na criação. Ou então, ele ser o meia que, em alguns momentos do jogo, a personalidade de mudar a partida e de dar o ritmo é dele. Coisa que no Palmeiras ele nunca fez. Então, para mim, é uma aposta um tanto quanto arriscada do Vanderlei, só tentar recuperar o Lucas Lima. Se o Scarpa tá com a negociação agora praticamente encerrada com a Almeria, volta pro elenco. O Rafael Veiga pela ponta nunca rendeu, ele jogava pelo meio no Atlético Paranaense e jogava muito bem. Né? O Veron já se mostra um jogador com muito mais intensidade pela velocidade e o ritmo de jogo em relação ao Veiga jogando pela posição. Então é isso que eu falo. O Vanderlei poderia ter mudado também a criação do Palmeiras no jogo de hoje, com a saída do Lucas Lima, a entrada de mais um cara ali no setor, para ver se muda um pouquinho esse panorama. Porque o Lucas Lima é aquele cara, foi bem no meio da semana contra o Ituano, mas e nos jogos grandes? E na sequência, será que ele mantém esse ritmo? O histórico dele é de não. E olha, comissão técnica da Seleção Brasileira, hein? Kleber Xavier e outros auxiliares do Tite acompanhando na Fonte Luminosa. O Kleber Xavier, inclusive, já tinha acompanhado ao longo da semana treinamentos no São Paulo e no Palmeiras. E hoje esteve em loco, acompanhando o jogo em Araraquara. Será que mais agradou, hein? Os integrantes da comissão técnica da Seleção Brasileira, Sormani, individualmente, falando. Ramires muito elogiado hoje, né? Mas é um jogador que já passou pela seleção brasileira, já disputou Copa do Mundo, 2014 fazia parte do elenco da seleção que acabou tomando de 7 da Alemanha na semifinal da competição. Eu acho que o objetivo do Kleber Xavier, de integrantes da comissão técnica, é ficar olhando para esses meninos que estão aparecendo, né? O Gabriel Menino, para você olhar o Gabriel Veron. Acho que a ideia é mais ou menos essa, né? Porque o Dudu, que é um jogador, na minha opinião, que deveria estar na seleção brasileira, não é chamado.
Aliás, você não precisa se deslocar do Rio de Janeiro até Araraquara para ver o Dudu jogar. Né? Então, acho que o Dudu não foi o foco da observação dessa viagem, desses elementos da comissão técnica para ver essa partida. Tem os meninos do São Paulo também. Não acho que ele foi ver o Daniel Alves jogar no meio campo. Também não, entendeu? Mas eu acho que dá um frio na espinha do torcedor quando ele vê o técnico da seleção, o auxiliar dele assistindo um jogo. Porque o cara fica pensando, caramba, eu vou perder, o meu time vai perder jogador para a seleção brasileira, o campeonato não vai parar. E eu gostaria que ninguém fosse convocado. Ao contrário do que acontecia no passado. Você ficava esperando sair a convocação da seleção e quando você via lá os jogadores do seu time convocado, você ficava zoando o outro. Ó, tem mais jogador do meu time na seleção do que o seu. Hoje em dia não, o cara fica apavorado. Porque a seleção não contagia ninguém, ela atrapalha os times. Mas enfim, o Tite tem que fazer isso, ele não tem nada a ver com isso. O problema todo é da CBF que não faz um calendário de modo a respeitar as datas FIFAs e, consequentemente, acaba prejudicando os times. Olha, eu confesso que não tenho informação. Fiquei até curioso, porque a gente sabe que tem uma negociação em andamento do Palmeiras com o Atlético Paranaense, né, em torno aí do Rony. E, de bastidores, o Atlético Paranaense gostaria de ter o Rafael Veiga. Sim. É um dos pedidos aí do Atlético. Será que tem alguma relação essa ausência? Porque o Rafael Veiga vinha treinando normalmente, né? Ele não entrou no jogo hoje. Mas, na verdade, no meio da semana, na entrevista coletiva, o Calheiros, o Vanderlei já tinha dito que o Rafael Veiga estava com dificuldade na posição em que ele brigaria mais com o Lucas Lima, que ele estava tentando achar uma vaga para o Rafael Veiga. Então, ali já ficou claro que o Gabriel Veron em algum momento teria essa chance, ou o William, né? Até me surpreendeu o Veron começar o jogo e não o William, pelo que o William tem feito, não pelo talento. Acho que por aquilo que tem se desenhado, o Gabriel Veron é um cara com mais possibilidade de ser titular em relação ao William. O William, para mim, é um jogador que muda muito bem o segundo tempo do jogo. Porque o William é aquele cara que, assim, se você quer velocidade, ele tem. William, quero você mais por dentro para ajudar a armar. Ele faz. William, preciso de você como centroavante. Ele faz. Então, ele é um jogador que ele faz 3 funções de acordo com o que o adversário te oferece para você tentar mudar. Em relação ao Gabriel Veron, que é mais um garoto, né, de velocidade. Então, por isso que ele optou, na minha visão, pelo Gabriel Veron como titular, que ele é um time mais veloz e mais agudo em relação ao São Paulo, no segundo tempo com a entrada do William, para tentar mudar um pouquinho o panorama. Então, Rafael Veiga pode ser, não acho mais que é uma figura intocável no elenco, nessa negociação com o Rony, a casar para que venha o atacante do Atlético Paranaense. Porque, lembrando, o Palmeiras tem o Gustavo Scarpa a ser utilizado. A negociação com o Almeria está interrompida, o Almeria não tem mais a grana disponível para tentar comprá-lo, ele volta a estar disponível ao elenco do Palmeiras e, na minha modesta opinião, o Gustavo Scarpa é o melhor meia que tem o Palmeiras. O Palmeiras vai cometer um grave erro em vender o Gustavo Scarpa e ter essas outras duas apostas, Lucas Lima e Rafael. O Almeria saiu fora, né? Sim. Até por uma questão de cota de estrangeiros, enfim, e não poderia contar. E também de orçamento, ele estourou o orçamento. O Sormani, do lado do São Paulo, mais uma vez a zaga bem, sim. Arboleda e Bruno Alves. O Hernanes, com relação à estreia, hoje teve uma queda, né? Teve mais dificuldades o Hernanes, inclusive acabou substituído no segundo tempo. Em relação à Arboleda, né? Quando as escalações foram anunciadas, né? No alto-falante da Fonte Luminosa em Araraquara, quando foi anunciado o Arboleda, o jogo foi de torcida única, ou seja, da torcida do Palmeiras, a torcida do Palmeiras começou a gritar, Arboleda! Gritaram, né? Arboleda, né? Estavam ali gritando. Por conta daquela foto que ele tirou, Equador, né? Ele é do Equador, né? Do Equador. Do Equador, foi. Com um amigo em férias com a camisa do Palmeiras. Jogou bem, não sentiu a pressão, comportou-se muito bem, inclusive apareceu numa cabeçada, numa bola parada, ele cabeceou a bola em cima do Everton, se a bola vai um pouquinho para o canto, talvez ele tivesse feito o gol, e teve personalidade, não se deixou levar pelo momento. Em relação ao Hernanes, eu com todo respeito ao Hernanes, o Hernanes já fez muito pelo São Paulo, mas acho que agora é chegada a hora da molecada jogar. É chegada a hora de você colocar Lisieiro, Igor Gomes. Lisieiro hoje entrou. Exatamente. O Elinho, Toró, Luan. O Antony quando voltar. O Antony quando voltar à seleção brasileira, está disputando o pré-olímpico. Esse entra direto na vaga. O Igor Gomes também, né? Também está na seleção. Mas enfim, eu acho que, falando do Hernanes especificamente,
legal, muito obrigado, passar bem com ferro elétrico, como eu costumo brincar, mas eu acho que ele já deu o que tinha que dar, né?